provavelmente já percebeu que quando a gente vê um gringo tentando falar português ou aprendendo português, por mais que ele cometa erros, fale devagar ou tenha um sotaque muito forte, a gente acha aquilo o máximo, a gente acha aquilo muito legal, engraçado, enfim. Mas quando é a nossa vez de falar inglês, nós temos certeza que os nativos, os americanos, estarão nos julgando. Vamos falar que o nosso sotaque é forte, que a gente pronuncia errado, que a gente coloca a frase no lugar errado. E sabe por que isso acontece? Porque nós, brasileiros, crescemos com uma realidade muito diferente. Muito prazer, eu sou a Bruni, trabalho para empresas dos Estados Unidos desde 2021, fundei a minha escola bilíngue na NET também em 2021 e eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho certeza nesses vários anos de experiência, uma das coisas que mais me aparece são pessoas com travas, com traumas, achando que as pessoas estão julgando o inglês delas, que todo mundo tá falando mal, que ela não tem o inglês perfeito. Eu lembro até hoje de um caso de uma aluna que ela morava na Austrália, fazia já 5 anos que ela estava na Austrália, e ela buscou a escola, né, ela procurou a gente porque ela queria aprimorar o inglês dela, ela queria fazer aulas de conversação. E ali na primeira aula, né, a gente foi ver o nível de inglês dela, e gente, ela estava com inglês impecável. A menina não cometia erros, e aquilo me marcou tanto, porque eu falei, aquilo ali foi pra mim foi a concretização de o brasileiro nunca tá satisfeito com o nível de inglês dele. Aquela mulher que tava 5 anos na Austrália com o inglês perfeito, ela usava inglês no trabalho, no dia a dia, ou seja, ela já tava falando quase como uma nativa. Eu tive que realmente dar um choque de realidade nela. Eu falei assim, ó, você não precisa de aulas de inglês, o seu inglês tá muito bom, tá muito perfeito. Não tem o que aprimorar, você tá uma nativa mesmo, você não comete mais erros e o que você precisa fazer é trocar as suas lentes, é olhar com um olhar de mais compaixão para você, é olhar com um olhar de que, sim, você já atingiu um nível maravilhoso de inglês e ninguém mais está te julgando. E o brasileiro tem essa tendência de se autocobrar mais, de achar que todos estarão julgando ele, principalmente, gente, pelo fato da nossa realidade ser diferente. Eu quero que nesse momento vocês parem e imaginem quantas pessoas no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, você estudou com pessoas que estavam aprendendo português. Assim, eu acho que se alguém aí que tá me assistindo falar assim, ah, Bruno, eu estudei com 2 pessoas, eu acho que já vai ser assim, um máximo e algo extraordinário, porque eu acredito que a maioria vai responder que não estudou com nenhuma, ou no máximo uma pessoa, um aluno que veio de algum outro país, enfim. Eu, Bruni, lembro no meu último ano, no 3º ano, que apareceu um menino que era da China, acho que era da China ou do Japão, não lembro muito bem de onde ele era, porque eu não tive muito contato, mas assim, todo mundo falou, ah, e tem o cara, né, que veio pra cá fazer um intercâmbio, aprender português e tudo mais. Um caso, gente, um único caso em todos os meus anos de estudos, eu nunca vi um outro aluno, e assim, ele ficou super rápido, foi 1 mês e ele já foi embora de novo. Ou seja, isso é muito raro. Agora para e pensa comigo, lá nos Estados Unidos, quantos alunos vocês acham que tem numa escola nesse momento fazendo um intercâmbio, aprendendo inglês, ou pessoas que saíram de outros países e foram para lá para aprender o inglês? Hoje em dia, né, no Brasil, aqui a gente tá tendo muitas pessoas, principalmente aqui no sul, várias pessoas da Venezuela, enfim, coisas que realmente antes a gente não via, né, então eles ali tentando aprender o português e tudo, mas imaginem nos Estados Unidos, imaginem a realidade de um adolescente que cresce numa escola dos Estados Unidos, aonde o mundo inteiro quer ir para fazer um intercâmbio, onde o mundo inteiro vai para fugir do país, ou se refugiar, ou tentar uma vida melhor. Ou seja, um adolescente, uma criança, ela cresce com uma realidade totalmente diferente. Ela cresce vendo um indiano, ela cresce vendo um cara da Espanha, ela cresce vendo um mexicano, um brasileiro, pessoas de vários lugares tentando aprender a língua deles. Eu peguei alguns números aqui que eu tenho certeza que vai fazer vocês entenderem essa realidade e realmente trocarem o mindset de vocês de entender
que as pessoas lá fora crescem e estão acostumadas a ouvir vários sotaques, a ouvir pessoas e ver pessoas do mundo inteiro. No Brasil, temos cerca de 2 milhões de imigrantes e refugiados. Já nos Estados Unidos, o número de imigrantes é cerca de 47,8 milhões. Ou seja, quase 14% da população dos Estados Unidos é formada por imigrantes. Ou seja, um estadunidense cresce ouvindo vários sotaques. Ou seja, um estadunidense ouvir uma pessoa falando com sotaque, ouvir uma pessoa tentando aprender o inglês, não é uma exceção, é a realidade, faz parte da rotina. Ou seja, quem mais julga o teu inglês, quem mais julga o teu sotaque, é o próprio brasileiro. É você mesmo que tem esse preconceito, porque você não cresceu ouvindo várias pessoas com vários sotaques, tentando aprender o português, você não viu isso, isso não faz parte da sua realidade. Por isso que você acha que todo mundo nativo dos Estados Unidos vai julgar o teu inglês. Porque aqui no Brasil, quando aparece alguém falando em português, né, com sotaque, tudo aquilo chama atenção, porque não é comum para nós. Um exemplo claro para vocês disso é, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, eu fui para uma cidade a cidade é Burlington, no estado de Vermont, nordeste dos Estados Unidos, e gente, lá o número de habitantes do estado é o número de habitantes da minha cidade, que é Curitiba. Imaginem. Então assim, é uma cidade, é um estado bem interior, bem country, bem, assim, gente, bem fazenda. E na minha escola pública, a gente tinha uma vez por mês o encontro do ESL, que é English as a Second Language. Ou seja, todo mundo que estava lá na escola, que estava aprendendo o inglês como uma segunda língua, podia ir uma vez por mês nesse café e a gente se encontrava. Gente, só nas vezes que eu fui, antes de fechar toda a pandemia e acabar com tudo, a gente teve cerca de 15 alunos nas reuniões. 15 alunos, imaginem, gente, num estado super pequeno do interior, assim, uma realidade totalmente country, sabe? Totalmente interior. E mesmo assim, a gente tinha numa escola 15 alunos aprendendo o inglês e falando com sotaque, e tentando e cometendo erros, e enfim, imaginem essa realidade. Ou seja, no final das contas, ninguém nunca tá preocupado com sotaque. Todos esses anos trabalhando para empresas do exterior, ninguém nunca falou do meu sotaque. Ninguém nunca falou do sotaque de uma aluna, de um... Nada, gente. Por quê? No final das contas, o que importa é seu posicionamento, é a forma como você se comunica. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal mostrando que apenas 7% da nossa comunicação depende das palavras. 38% é o nosso tom de voz e 55% a nossa linguagem corporal. Ou seja, para você trabalhar para empresas do exterior, você não precisa ter um inglês perfeito. Você precisa saber se comunicar, o básico sim é importante, mas o principal é você saber se portar, saber usar a linguagem corporal a seu favor. Porque no final das contas, lá fora, ninguém tá preocupado se você fala o inglês perfeito, se você tem os vocabulários mais formais. Não, no final das contas, eles só querem saber se você é sim capaz de resolver o problema deles e entregar mais dinheiro para eles. Outro exemplo muito claro e muito nítido de que sotaque não importa são os indianos. Olha como que eles têm um sotaque muito mais forte que o nosso. Nós brasileiros falamos um inglês muito mais fluido e parecido com o dos estadunidenses do que eles. E mesmo assim, eles estão por todos os lados, eles estão em todas as empresas lá fora, porque eles não se prendem ao que vão pensar do meu sotaque, ao que vão pensar do meu inglês. Eu não tenho inglês perfeito. Não, eles vão lá, se arriscam, se colocam no mercado de trabalho, conseguem as vagas, e a gente que lute para aprender e ouvir aquele inglês horrível deles. Brincadeiras à parte, o recado principal que eu queria deixar nesse vídeo para você é que você se lembre e você coloque essa chavinha na sua cabeça de que lá fora as pessoas estão muito mais acostumadas e habituadas a ouvir
sotaques, ao ver e ouvir pessoas aprendendo o inglês, tentando a falar o inglês, cometendo erros, enfim. Nós brasileiros julgamos e colocamos a nossa régua muito lá em cima porque nós não estamos acostumados. Ou seja, nós nos tornamos os nossos próprios inimigos em relação a isso. Ao invés de nós nos ajudarmos, nós mesmos nos tornamos pedras de tropeços ali para todo mundo e acabamos, né, continuando no mesmo lugar. Portanto, abaixe essa sua barreira. Eu brinco sempre, eu gosto muito do ditado do vira-lata, né? Não se sinta um vira-lata em relação ao seu inglês. Seu inglês é sim bom, você tem um bom sotaque e com certeza você consegue sim, com esse inglês que você já tem, oportunidades lá fora. Porque o importante é você saber se posicionar, saber usar. Lembrem sempre que apenas 7% da sua comunicação depende das palavras e daquilo que sai da sua boca. O resto é muito mais importante. Abaixem a régua, não se julguem tanto, não se cobrem tanto, porque lá fora as pessoas não estão nem aí para o seu sotaque, para os seus erros. Elas só querem te entender e se fazerem entendidas também. E se você gostou desse vídeo, se essa dica fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu like e eu te vejo no próximo. Thank you!